50 anos, 50 anos de contribuição, é extremamente danoso quando ele já paga. Em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro eu tenho que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS, aonde vai o dinheiro do COFINS, que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre a rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso quando ele já paga. Em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões.
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre a rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver onde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS, aonde vai o dinheiro do COFINS, que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre a rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro,
né? E também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver onde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então, primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre a rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência. Certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver onde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei.
né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma, sim. Os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte: nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo: aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre a rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte: a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa, e foi aprovado essa semana, a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma, sim. Os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte: nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então, primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo: aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do
PIS, aonde vai o dinheiro do COFINS, que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte: a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte: nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então, primeiro eu tenho que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo: aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência. Certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte: a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição,
é extremamente danoso quando ele já paga. Em todo o fundo rural já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então, primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre a rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência. Certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então, nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso quando ele já paga. Em todo o fundo rural já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões.
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver onde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara, é em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana, a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo, aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS, aonde vai o dinheiro do COFINS, que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas,
se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver onde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte: a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim. Os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte: nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$ 880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então, primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo: aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$ 1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$ 1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência. Certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver onde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte: a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei.
né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim. Os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte: nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$ 880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo: aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do PIS? Aonde vai o dinheiro do COFINS? Que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$ 1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$ 1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte: a minha posição é bem clara em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana, a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim. Os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte: nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e funcionários federais em geral. 2 milhões de trabalhadores com déficit de em torno de 70 e poucos bilhões. Enquanto que 28 milhões da iniciativa privada têm o mesmo déficit. Então eu não posso fazer com que um assalariado, um trabalhador urbano ou um trabalhador rural que ganha R$ 880 de aposentadoria, tenha que ele arcar com as contas que alguém que ganha 20, 30, 10, 50, 100 mil reais por mês. Então primeiro tem que mexer aqui, onde os salários são maiores. E uma outra questão que nós estamos questionando o próprio governo: aonde vai o dinheiro da contribuição social sobre lucro? Aonde vai o dinheiro do
PIS, aonde vai o dinheiro do COFINS, que foram contribuições criadas desde os governos militares para complementar os recursos da Previdência. Se tem déficit, eu tenho que usar esse dinheiro para a Previdência, pública ou privada. Agora, eu não posso usar esse dinheiro para pagar juro, por exemplo, da dívida interna ou da dívida externa para o Brasil. Que o Brasil hoje, entre rolagem da dívida e pagamento dos juros, paga mais de R$1 trilhão. A maior despesa hoje é exatamente a rolagem da dívida brasileira. Dívida interna e externa, né, que o Brasil está pagando. É mais de R$1 trilhão, isso quase 50% do que o Brasil arrecada. Claro que o segundo item em despesa é a despesa da Previdência, certo? Mas, se nós temos esses recursos da contribuição sobre lucro, né, e também o PIS e COFINS, é lógico que nós temos que ver aonde é que vai esse dinheiro. E no mais, o que eu quero colocar é o seguinte, a minha posição é bem clara, é em favor dos trabalhadores, rurais ou urbanos. Nós temos que mexer primeiro nos mais altos salários. Eu não posso mexer nos salários menores, aumentar o prazo dos menores e diminuir daqueles que ganham mais. Então, nós temos que discutir essa questão. A minha posição é bem clara, estarei ao lado dessa classe trabalhadora, rural ou urbana. Não vai lá um pequeno trabalhador, um pequeno produtor rural, agora aumentar a sua idade de contribuição, contribuir até 50 anos de contribuição, é extremamente danoso, quando ele já paga em todo o fundo rural, já é recolhido o fundo rural. Claro que o déficit entre o fundo rural arrecadado e a despesa que é paga é muito grande, mas ele já paga o fundo rural. E mais, ele que produz o alimento. O produtor rural pequeno, né, que está hoje nesse problema, ele que produz boa parte dos alimentos. Portanto, a nossa posição é bem clara e vamos discutir esse assunto nos próximos meses para não prejudicarmos principalmente a classe trabalhadora do Brasil. Outro importante assunto que começa a ser debatido na Casa e foi aprovado essa semana, a admissibilidade com relação à reforma da Previdência. Num debate que participei na Rádio Guaíba nessa semana, já me posicionei. Né? Tenho contrariedades com relação, eu acho que precisa haver a reforma sim, os valores hoje, os 149 bilhões de déficit que tem a Previdência é muito grande, né? É o déficit de 2016, tem que ser coberto esse déficit. Agora, o questionamento que faço é o seguinte, nós temos hoje os grandes salários que são pagos do Executivo, do Legislativo, dos funcionários públicos federais e também do Judiciário e do Ministério Público. Quer dizer, só isso aqui, o déficit da Previdência hoje é mais da metade do rombo e não passam de 2 milhões de servidores. 2 milhões.